O Kuwait informou que sua defesa aérea interceptou mísseis e drones, e explosões foram ouvidas no país. Mais cedo, um drone atingiu um tanque de combustível no aeroporto do Kuwait, causando incêndio. Autoridades afirmam que os danos foram limitados e não houve vítimas. Mas em todo o Golfo, a resposta fica mais rígida. Governos regionais alertam as Nações Unidas que as ações do Irã ameaçam a existência de seus países. A ONU já aprovou resolução condenando os ataques e pedindo reparações ao Irã. Vamos conversar mais agora com Ahmed Quraishi, jornalista e apresentador de TV, direto de Dubai. Ahmed, os países do Golfo estão, de fato, seguindo os canais corretos com a decisão da ONU de condenar o Irã pelos ataques. Mas eles realmente esperam que isso faça alguma diferença na prática? Que esses ataques parem de repente após essa votação? Pois é, Nicole, essa é a pergunta de $1 milhão. Mas eu acho que os estados do Golfo estão apenas fazendo o que é certo para transmitir aos iranianos que é isso. Apesar de toda a conversa sobre uma possível saída, cessar-fogo ou negociações, isso pode realmente ficar ainda mais feio do que já está. E isso porque os estados do Golfo estão agora mais próximos do que nunca de possivelmente entrarem na guerra e retaliar por todos esses ataques iranianos. E claro, não estamos vendo esses ataques diminuírem. Eles estão ficando mais severos. E você acabou de mencionar o Kuwait. O Kuwait é um dos exemplos clássicos de como o problema com o Irã realmente não está relacionado apenas à guerra que começou em 28 de fevereiro. Muitos no Golfo disseram: essa guerra com o Irã não é nossa, é dos americanos e israelenses. Mas, na verdade, o Kuwait é um bom exemplo de que isso não é verdade, que essa também é a guerra dos vizinhos. E isso porque o Kuwait é um exemplo de estados na região que estão na lista de alvos do Irã desde o início dos anos 1980. Na verdade, um dos antigos emires do Kuwait quase foi assassinado em 1985. Houve vários ataques a petroleiros do Kuwait nos anos 1980. Instalações de petróleo do Kuwait foram realmente atacadas. Muitos jovens kuwaitianos que não vivenciaram ou conheciam essa história acabaram descobrindo tudo isso. Agora, graças às redes sociais, de repente descobriram: espera aí, nós estamos enfrentando células adormecidas da Guarda Revolucionária Iraniana no Kuwait. Após o 28 de fevereiro, após esta guerra, quase todos os principais países árabes e muçulmanos vizinhos do Irã desmantelaram uma célula terrorista da Guarda Revolucionária Iraniana que planejavam ataques. O Azerbaijão e depois o Kuwait também o fizeram. Catar, 2 células adormecidas, Bahrein e, claro, os Emirados Árabes Unidos. Então, e claro, há alguns relatos de que o ataque ao consulado dos Estados Unidos no Paquistão, outro vizinho do Irã, na verdade foi planejado por uma célula adormecida, um grupo a serviço da Guarda Revolucionária Iraniana. Então, a questão é que a região, de repente, percebeu, quer saber? Nós já tínhamos problemas com o Irã que vem de muito antes, de antes do 28 de fevereiro. Não se trata apenas do presidente Trump ou do primeiro-ministro Netanyahu. Sim, essa guerra começou em 28 de fevereiro, mas, na verdade, os problemas com o Irã vão muito além disso. Todos esses movimentos diplomáticos e o desmantelamento de células terroristas da Guarda Revolucionária Iraniana que você vê agora, tudo isso, na verdade, lembrou os estados do Golfo e outros países vizinhos da região de que, na verdade, os problemas com o Irã vêm de muito tempo e precisamos resolver esses problemas. Vamos encontrar uma solução. Uma forma é a diplomacia e possíveis conversas, com relatos sobre negociações que podem ocorrer ainda esta semana ou no fim de semana. Mas também há preparativos militares em andamento neste momento. E, francamente, nesta região, não me lembro de um momento nos últimos 40 anos, após 1979, que tantos países na região, e estou falando especificamente dos estados do Golfo do CCG, estejam prontos para retaliar e entrar na briga como estão agora. Então, é um momento muito sério. Eu sei que toda a cobertura está dominada por reportagens sobre possíveis saídas e negociações de paz.
Mas muita gente, na verdade, não está prestando atenção em como os estados do Golfo estão se preparando para possivelmente retaliar caso nada mais funcione. Uma perspectiva muito importante, especialmente considerando as tensões crescentes que continuamos vendo no Golfo. Ahmed Quraishi, obrigada por estar na I24 News English hoje e compartilhar sua perspectiva. É um prazer estar com vocês. Antes de encerrarmos essa transmissão, quero pedir uma atualização rápida da Ariel, porque, Ariel, o Irã não está mais apenas ameaçando o Estreito de Hormuz. Eles estão fazendo uma nova ameaça a um novo estreito. O que você pode compartilhar? Sim, depois de terem declarado controle sobre o Estreito de Hormuz, agora o Irã está ameaçando atacar o Estreito de Bab el-Mandeb, que fica na parte sul da Península Arábica. Se o Estreito de Hormuz fica na parte norte, este fica na outra parte. Esse é o estreito que foi ameaçado e atacado pelos Houthis. E então o Irã aqui, um alto funcionário falando à mídia iraniana, disse que se os Estados Unidos lançarem uma ofensiva terrestre em território iraniano ou nas ilhas, buscando meios estúpidos, como ele afirma, para resolver a crise, no Estreito de Hormuz, então esse estreito também será ameaçado, dizendo que eles têm todos os meios e capacidades para fazer isso, e os custos para o inimigo serão dobrados.